Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar uma interessantíssima análise intitulada Não estamos mais no Oriente Médio de Kissinger. Quem é Kissinger? É este senhor aqui, Henry Kissinger, que tem interferido na política internacional a partir dos Estados Unidos e de outros países intimamente aliados com Washington, diretamente. Ele faz parte de uma espécie de assessoria informal, às vezes formal, que moldou o século passado a partir de meados daquele século até os dias de hoje. Aqui ele aparece ainda relativamente jovem, porém hoje ele está com a compleição física bastante prejudicada e bem semelhante, inclusive, à de João Paulo II nos seus períodos finais, e mesmo assim ele continua rondando o mundo, aconselhando vários líderes, inclusive o presidente norte-americano atual e o anterior, nunca deixando, aliás, de aconselhar e assessorar nenhum dos presidentes norte-americanos desde aproximadamente meados do século passado. Interessante aqui como começa esse artigo. Ele diz assim, o escritor do artigo: quando eu era estudante de graduação em Relações Internacionais na cidade de Nova York, aproveitei a oportunidade certa noite para ver Henry Kissinger falar. Enquanto entravam no local, vários indivíduos bem vestidos com lapelas de comitê de boas-vindas distribuíram o que pareciam ser programas. Então veja a inteligência dos protestantes aqui, vocês já vão ver o que significa isso. Só quando me sentei que percebi que o panfleto era, na verdade, uma acusação implacável da carreira de Kissinger por parte dos defensores de Timor-Leste. Então, aqueles que foram para protestar contra o Kissinger na palestra que ele próprio fazia, se vestiram de fraque, muito bem vestidos, com lapelas, inclusive de comitê de boas-vindas, para que as pessoas então não estranhassem a presença deles ali, eles não fossem retirados, e eles pudessem então distribuir esses panfletos lá, num protesto que Kissinger teria feito, ou ajudado a fazer, com Timor-Leste. Esses documentos desclassificados, segundo ele, indicam que em 1970... Então, outros documentos desclassificados indicam que em 1975, Kissinger garantiu pessoalmente ao ditador indonésio Suharto que a América apoiaria sua invasão de Timor-Leste. Nos anos seguintes, 100 mil civis acabaram, sendo encerrados, perecendo. Então, 100 mil civis estão também na conta deste senhor aqui. E não pensem que foi só isso, você imagine mais de meio século de atuação direta, com as autoridades mais importantes do mundo, aconselhando, assessorando, interferindo. Você acha que as coisas que este senhor aqui fez não repercutiram e não moldaram o mundo como ele é hoje? É lógico que ele não atuou sozinho. Não estou dizendo aqui que dentro da mente dele há uma intenção deliberada de destruição, porém, muitas das coisas que nós vivemos aí, ou que nós vimos acontecer, são bastante controversas, para dizer o mínimo, E ele continua aqui, o autor do artigo. Foi minha primeira educação nas formas de protesto subversivo e minha primeira exposição na vida real à sombra que Kissinger continua a lançar sobre a política externa americana. Continua mesmo, até hoje, mesmo apesar da frágil compleição física dele, ele continua assessorando a política externa americana. Depois, li ansiosamente qualquer escrita por e sobre o ex-acadêmico de Harvard, que se tornou estadista, que se tornou empresário internacional. O mandato de Kissinger no governo de 1969 a 77 viu a cristalização do que muitos reconhecerão instantaneamente como a peça central estável da política de Washington para o Oriente Médio. Então, Kissinger foi fundamental para que o Oriente Médio fosse o que ele é, ou o que ele era, melhor dizendo, até o momento em que a G, que acabou se definindo na Síria em favor da Rússia, acabou por iniciar então uma mudança drástica do que está acontecendo lá. Então, embora, como ele continua aqui, informados por seu realismo idiosincrático, meu Deus,
Os princípios orientadores de Kissinger no Oriente Médio foram forjados pelo que ele enfrentou lá na época. Pode ser por isso que, à medida que movia em direção a um foco acadêmico e profissional maior no Oriente Médio e no conflito israelo-palestino, perdi contato com Kissinger e seu legado. Ele tinha, é claro, lidado com a pasta do Oriente Médio no governo, mas em minha mente a diplomacia de vai e vem, sua famosa apresentação após a G árabe-israelense de 1973, foi rapidamente ofuscada por eventos, entre eles a G civil libanesa, os acordos de Camp David de 1978. Foram tantos e tantos acordos, né, pessoal? Essa tal diplomacia do vai e vem, uma hora fechava um acordo, daqui a pouco tudo decaía novamente, daqui a pouco mais um acordo era fechado. Inclusive o último conflito aconteceu aí depois de algumas disparadas advindas lá da faixa de Gaza e que houve uma reação extraordinariamente forte por parte do país atacado. E aí então agora nós estamos observando um período de quietude por enquanto, inclusive enquanto os acordos de Abraão são costurados, né, por Jared Kushner. Aí ele fala aqui também que vieram depois da Revolução de 79 no Irã. Isso aqui mudou totalmente a configuração do Oriente Médio. Inclusive o Irã é uma das frentes, das principais 3 frentes que os Estados Unidos e os aliados poderão enfrentar. A invasão do Líbano em 1982, a G Irã-Iraque, os eventos do dia 11 daquele mês, que não pode ser mencionado em colocação ao lado desse dia se não dá problema, mas no mês de setembro, e a Primavera Árabe, né, que foi bastante significativa na mudança aí de várias lideranças de vários países e que acabou então se estendendo até a Síria, mas ali ela foi esgotada porque houve interferência de países externos poderosos como a Rússia, por exemplo, a China parcialmente, o próprio Irã, enfim. Vocês acompanharam, quem estava comigo lá no canal Casando Verbo, viu os vários vídeos que nós fizemos a respeito disso. Então, tudo isso, segundo ele, pareceu empurrar o mundo que Kissinger havia projetado ainda mais para um segundo plano. E aí ele conclui, não é que conclui, mas ele pergunta: quais lições, então, se houver, o tempo de Kissinger poderia reservar para nós hoje? Eu digo que o tempo dele ainda não acabou, ele ainda continua atuando, embora aquilo que ele montou lá tenha sido desmontado em grande parte. Em seu novo livro, Mestre do Jogo, Kissinger e a Arte da Diplomacia do Oriente Médio, Martin Indyk conta a história do papel de Kissinger no Oriente Médio e tenta extrair ideias contemporâneas. Há um valor inerente ao estudo das ideias de jogadores importantes da história, e esse com certeza é um deles. Só que tem que ter muito cuidado, eu não li esse livro, não sei o que consta nele, mas como sempre, muito cuidado com quem dá opinião. A gente tenta sempre manter um certo distanciamento de puxar a brasa por uma sardinha ou para outra, para tentar ser aqui o mais isento possível na análise, para nós tentarmos trazer a verdade com o máximo de precisão. Mas muitos escritores, eles são, vamos dizer assim, eles têm um viés muito claro, embora a maioria das pessoas não perceba qual é, por terem um pouquinho de falta de prática e entenderem as jogadas de bastidores, vamos colocar assim. Bom, também existe o risco de levar atores individuais, às vezes bastante falhos. Esse risco está especialmente presente quando se discute Kissinger, que continua a apresentar seus pontos de vista sobre as relações exteriores de maneiras que refletem e desmentem o pragmatismo com o qual ele se tornou indelevelmente vinculado. Então, Kissinger é visto como um pragmático, ele não era visto como alguém que tinha ideais, que defendia esses ideais. Não, ele tinha, óbvio, um objetivo, mas esse objetivo obedecia essa diplomacia do vai e vem. Então ele não forçava a barra quando as coisas poderiam atrasar caso dessem errado. Então ele dava um passo à frente, às vezes 2 atrás, depois mais 3 à frente, e assim ia. Então, sempre com políticas pragmáticas, né? Claro, com um objetivo. Um objetivo que, me parece, o Jared Kushner está cumprindo agora em grande parte. Né? Então, tudo levou as coisas que Kissinger e muitos outros fizeram, né,
no Oriente Médio levaram a que o Oriente Médio chegasse ao ponto em que estivesse maduro para que os árabes aceitassem esse acordo de Abraão. E é evidente que isso aí não é o ponto final de uma agenda muito grande, é uma parte bastante importante, na minha opinião, que está representando aí um tempo que está relacionado aos tempos finais, né, de toda essa história humana aí que nós estamos acompanhando, me parece, os capítulos mais derradeiros, mas eventualmente a gente pode estar errado também. Pessoal, no mais aqui o artigo é bem interessante, ele trata de todas essas questões que Kissinger trabalhou, né, em que ele esteve envolvido. Sinceramente, eu considero Kissinger, eu vou falar agora uma opinião pessoal, né, então eu não considero ele uma figura muito positiva, não, porque embora talvez até houvesse uma boa intenção por trás de tudo isso que ele fez, nós estamos vendo se desenhando agora, não é culpa exclusiva dele, mas ele teve uma participação importante, nós estamos vendo se desenhar agora um conflito que está forçando também todo esse controle que nós estamos sendo submetidos. Então toda essa questão aí de marcação das pessoas, de delimitação de atividades, que pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo isso é fruto de todos esses anos de trabalho. O que está acontecendo é que há um medo muito grande de uma determinada parte da população mundial de que a humanidade saia do controle, como já saiu várias vezes. Então, com base nisso, é que vários acordos estão sendo costurados, as pessoas estão sendo, de uma certa maneira, colocadas sob controle, e vão ser cada vez mais, né? Mas isso tudo é por conta de medo, necessidade de controle. Por quê? Porque, de fato, eles buscam uma paz e uma segurança global. Só que não existe paz sem justiça. Isso é uma frase clichê, mas é verdade. Você não pode implantar paz enquanto você não fizer justiça para absolutamente todas as pessoas do mundo. Você pode até tentar controlar todas as pessoas, você pode até tentar submeter, criar a Pax Romana, né, como se diz, que seria uma paz a partir da força da espada, né? Mas sempre haverá o medo. Então não haverá paz de fato enquanto não houver justiça no mundo. E a mesma coisa nós podemos falar de segurança. A segurança ela está substituindo as liberdades. As pessoas têm medo do flagelo, têm medo da G, têm medo do outro, sempre medo do outro, né? E por conta disso estão abrindo mão de sua liberdade por segurança. E muitos, inclusive, ou de forma muito hipócrita, ou demonstrando uma ignorância sem precedentes, estão abraçando essa ideia de segurança, não necessariamente global, mas às vezes uma pretensa segurança pessoal com o intuito de protegerem suas vidas ou as vidas dos seus amados, né? Quando na realidade eles, abrindo mão da segurança, da liberdade, vão acabar, como disse já uma frase também muito famosa, acabando sem nenhuma e nem a outra, ou seja, sem liberdade e sem segurança também. E isso, me desculpe, quebrar aí a ilusão de certas pessoas aí de grande poder, né? Porque isso acabará se voltando contra todos, absolutamente todos, porque uma marcação do jeito que está se propondo, né, acabará obrigatoriamente envolvendo a todos, porque senão, se houver uma única pessoa livre no mundo, haverá risco da quebra dessa falsa paz e dessa falsa segurança. Então, até mesmo as grandes autoridades mundiais, grandes, pequenos, ricos e pobres, livres e servos, né, todos acabarão sendo submetidos a uma marcação, a não ser aqueles que se mantiverem, vamos dizer, coesos com sua fé até o final. Pessoal, deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.